Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos. Estou entrando aqui para falar um minutinho com vocês. O tema dessa minha fala aqui, em alguns minutos, é um tema muito especial. Um tema que todas as pessoas gostariam de ter conhecimento para que possa ajudar muitas pessoas que talvez se sentem sozinhas, pessoas que talvez se sentem desamparadas. A maior mídia são pessoas. Em Marcos capítulo 2, a Bíblia diz que souberam que Jesus estava em casa. Então muitas pessoas, elas alcançaram salvação, alcançaram o milagre, alcançaram as bênçãos através da informação. Então seja você hoje uma das pessoas que vai propagar a palavra de Deus através desse vídeo e vai ajudar muito você. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero falar sobre um tema: como ter intimidade com Deus. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, a parte A do versículo. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Bom, somente a parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você não pode conhecer uma pessoa sem antes você ter relacionamento com ele. Já tem algum ditado que fala assim: quer conhecer a pessoa, convive com ele. Você vai passar a conviver com ele. Então, para conhecer a Deus e prosseguir, não basta somente você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, entregar os seus caminhos ao Senhor e de repente você fica pelo meio do caminho. Nós encontramos muitas pessoas que é discípulo e outros são seguidores. Então o discípulo, ele vai até o fim, ele é íntimo, o discípulo ele é íntimo. E depois de discípulo, Jesus dá uma palavra que pode mexer na estrutura daqueles que querem ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que Jesus se reuniu com os discípulos e falou para eles assim: olha, eu já não tenho vos chamado de servo, mas tenho vos chamado amigo, porque o servo, Jesus falou, não sabe o que faz ao seu Senhor. Então, isso é o que? Intimidade. Quando nós procuramos ter intimidade com Deus, nós precisamos entender uma coisa. Para ter intimidade com Deus, você precisa aprender a passar ou a sofrer tribulação. Não tem como ter intimidade com Deus se você não suportar as lutas, as adversidades, as crises, os problemas, talvez uma crise no casamento, uma crise no seu relacionamento, no seu namoro, na empresa, na sua vida profissional. E o que você vai fazer? Qual é as suas atitudes diante dessas adversidades? Muitos, no momento mais exclusivo para ter intimidade com Deus, eles abandonam o Senhor. Eles deixam Deus e seguem outros caminhos. Nós encontramos pessoas que nos momentos mais difíceis da vida deles, eles tiveram intimidade com Deus. Jó capítulo 42, versículo 5, a Bíblia diz que Jó responde para Deus assim, depois de uma longa conversa com Deus, ele fala assim: os meus ouvidos somente ouviam falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Querido, quando que Jó falou essas palavras? Foi no momento mais crítico da sua vida. Ele tinha perdido 10 filhos, ele tinha perdido todos os seus bens, ele já não tinha mais saúde, ele já não tinha mais pele, ele não tinha moral. A lepra tinha se apoderado dele. Olha aí, querido, o momento mais difícil da vida de Jó foi o momento que ele teve intimidade com Deus, porque ele falou: antes eu via somente falar de ti, mas agora não, os meus olhos te veem. Sabe o que é isso? Intimidade. Não abandone o barco, não sai fora da presença do Senhor. Talvez você que vai ver esse vídeo, você que vai estar compartilhando, vai estar ajudando pessoas que talvez está pensando até em suicídio, achando que está abandonado. A Bíblia diz que ainda que a mãe venha esquecer do filho que amamenta, todavia o Senhor não esquece dos seus. Bom, querido, existem vários fatores que levam uma mãe a não esquecer do filho. Mas a Bíblia diz que ainda que ela venha esquecer, todavia o Senhor não esquece. Então, a mãe não esquece do seu filho, porque geralmente a mãe que amamenta o filho chega no momento dela dar o mamar ao bebê, o seio dela começa a vazar o leite, começa a ficar até dolorido, segundo as mães falam. Existem outros fatores. A criança chora, não tem como a mãe esquecer do filho. Mas se por acaso ela esqueceu, o Senhor está falando: eu não esqueço. Deus não esqueceu de você. A nação de Israel falou assim que, olha, nós estamos esquecidos, nós estamos como cortados. Não estava cortado. Não é Deus que esqueceu dele.
Você precisa entender uma coisa, querido, que muitas vezes a pessoa peca, erra e ela ela afasta, por exemplo, da igreja. O primeiro passo que as pessoas às vezes pecam, caem em contradição na palavra, fica envergonhada, ela se ausenta da igreja. É um erro gravíssimo se nós olhar para a vida de Davi como um íntimo de Deus, como um homem que tinha segundo o coração de Deus. No momento que ele pecou, foi o momento que mais ele se lançou na presença de Deus. Ele chamou Deus para um acordo no Salmo 51, falando assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, olha, não me lance fora da tua presença, nem retira de mim o teu Espírito Santo. Deus já tinha tirado a coroa, ele já tinha perdido o trono, já tinha perdido, a família estava uma tragédia, um problema sério. Ele falou: eu posso viver sem reino, eu posso viver sem amigo, eu posso viver sem mulher, eu posso viver sem a empresa, eu posso viver sem tudo, só que eu não posso viver sem a tua presença. E por esse motivo, o Senhor fez com que Davi desse a volta por cima. Acredita, a Bíblia diz que os discípulos, quando estavam em momento de agonia, ele já não sabia mais o que fazer. Foi o momento de intimidade de Pedro com Jesus. Ele olhou e falou: se é tu, manda-me ter contigo. E foi a hora que ele teve uma experiência fenomenal, uma experiência maravilhosa. E Jesus quer te dar essa experiência. Deus abençoa a sua vida, fica na paz. Vocês vão compartilhar, ajudar pessoas que precisam saber um pouco desse Deus tão maravilhoso. Um beijo no coração, abraço a todos vocês. Brevemente estamos de volta aí com o vídeo. Deus abençoe, fica na paz.